Encontramos-nos aqui para mais uma edição do programa Prova dos Nove, um olhar sobre a política local, que nos reunimos de 15 em 15 dias com os representantes dos três partidos com assento parlamentar na Assembleia Municipal de Sertã. Pelo PS, Vítor Cavalheiro, pelo PSD, João Carlos Almeida, pelo Chega, Cátia Pinto. Recordamos que esta edição repete à quarta-feira, depois das 21 horas e fica disponível em podcast também na página da Rádio Condestável. Para debatermos alguns dos temas que foram notícia ao longo destes últimos 15 dias. Começamos já por um que tem a ver com aquele que faz parte de um decreto-lei do Governo e que faz a transição, o Concelho de Sertã e o de Vila de Rei, entre a comunidade intermunicipal do Médio Tejo e a comunidade intermunicipal da Beira Baixa, passando assim estes dois concelhos para esta comunidade. Uma solução que não agrada para já a ninguém. Vítor Cavalheiro, esta é uma situação que tanto falou, mas que agora, por aquilo que ouvimos dizer os autarcas envolvidos, não é do agrado, para já, pelo menos. Então, cumprimentar primeiro a Cátia, o João Carlos Almeida, o Luís Buscai e os ouvintes da Rádio Condestável. Depois andaram para aqui a dizer que era não um assunto, mas agora passa a ser um assunto. De facto, na altura, o Presidente da Câmara, há um ano atrás, dizia que este era não um assunto, mas de repente deixou de o ser, para passar mesmo a ser um assunto e sério. Sim, para passar a ser um assunto sério e problemático, não é? Portanto, isto, de qualquer modo, nós já em 2021 ouvimos da parte do Presidente da Câmara da Covilhã, que foi ele quem levantou a questão, não sei se já tinha alguma orientação interna, orientação talvez não, mas talvez algum conhecimento interno de que isto poderia eventualmente vir a acontecer, porque o Presidente da Câmara da Covilhã é o Presidente da Federação do Distrito de Castelão pelo Partido Socialista e tem algum acesso, portanto, aos corredores do poder, provavelmente, e foi já ele que, na altura, sem se pensar que isto vinha a acontecer, levantou essa questão relativamente à comunidade da Beira e Serra da Estrela, como nos lembramos, e também para a possibilidade de contactar as câmaras da Beira Baixa, neste caso, as duas que não fazem parte da comunidade da Beira Baixa, que é a Sertã e Vila de Rei, e que estão na Médio Tejo, como sabemos, não é? E como temos aqui discutido, para virem a integrar esta nova comunidade da Beira Baixa com uma lógica mais do distrito. Eu digo sinceramente, eu acho que faz algum sentido. Não sei se é oportuna a data, parece que não é. Portanto, quem está mais dentro deste processo, no caso dos presidentes de Câmara envolvidos, o caso do Presidente da Câmara de Vila de Rei, o Ricardo Ares, e do Presidente da Câmara da Sertã, Carlos Miranda, na primeira vez em que o assunto é abordado, descartaram-no, é um não assunto, porque se tratava de um assunto local e agora passou a ser nacional e passou a ser do Governo Central, portanto, e se calhar tem que ser mesmo ponderado, analisado e discutido e encontrado uma forma de o resolver, porque eu creio que isto vai mesmo ser assim. Portanto, não sei se é este ano, se é para o ano, se é daqui a, como é aqui referenciado, daqui a, portanto, depois de 2027, estamos na negociação do Portugal 2030, provavelmente é complicado. Agora, criando uma nova região, como está previsto, uma região oeste de Lesíria e Médio Tejo, não há dúvida nenhuma que não faz sentido nós irmos para aquela zona, ficarmos para Lisboa ou para Santarém. Eu sempre disse que nós estaríamos mal na Médio Tejo. Fala-se aqui também, a nível da reunião de Câmara e da oposição, dizer que é um assunto que merecia um amplo debate, e eu acho que sim também, como teria merecido anteriormente, quando nós fomos integrar a Médio Tejo, também tinha merecido um amplo debate que acabou por não acontecer. Agora estamos perante esta situação. Eu não sei se isto é uma imposição ou se... Mas terá que haver aqui realmente um estudo, quer para a comunidade da Médio Tejo, quer para a comunidade da Beira Baixa, porque também já foi dito pelo Presidente da comunidade da Beira Baixa, que creio que é o Presidente da Câmara de Província Nova, João, terá dito que realmente eles têm os fundos comunitários, tinham um bolo, uma verba, e isso já está distribuído. Mas quem faz, o Governo que pensa, portanto, fazer esta alteração, provavelmente também está a pensar como é que a vai fazer, porque isto, como foi dito aqui pelo Presidente da Sertã, pelo Carlos Miranda, não se muda de comunidade como se muda de camisa, não é? Portanto, isso é verdade. Mas eu estou convencido que há de haver uma solução, não sei qual, digo sinceramente, porque só quem está nos meandros, nas negociações desta alteração é que saberá. Eu estou convencido que se há de encontrar
uma solução para este caso. Embora o João Carlos, se calhar, vai já dizer isso, que será como a carta de perigosidade, primeiro põe-se no terreno e depois vai-se discutir. E aqui nós estamos quase exatamente na mesma. Também não concordo muito com esta situação. Aliás, os presidentes de Câmara, por aquilo que nós vemos, inclusive os que são afetos ao governo, foram também apanhados um pouco de surpresa, porque há uns dias era um não assunto e agora é quase uma obrigação de terem que discutir o assunto e terem que o resolver. Portanto, mas esperemos, vamos vendo. João Carlos Almeida, este é que foi um imbróglio em que nos meteram ao não termos ido logo de imediato para a comunidade da Beira Baixa. Então, cumprimentar, antes de mais, a Cátia, que hoje exprimei aqui com a sua presença, o Vítor Cavalheiro, o Luís Pescaia e todo o auditório. Isto, como se iniciou a peça, seria um não assunto. Não agrada a ninguém neste momento, a não ser, se calhar, ao Vítor Cavalheiro, que sempre batalhou por esta decisão. Também, talvez, pelo Presidente podia ser do agrado, e será do agrado, do Presidente de Proença Nova, que também é o Presidente da Comunidade da Beira Baixa, porque no fundo, sempre mostrou interesse em que os Conselhos de Vila de Rei e Sertã integrassem a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, por uma questão até de coincidência do próprio distrito. Pronto. Mas neste momento é extemporâneo, ou seja, não pode chegar-se aqui de um momento para o outro. Quando nós estamos integrados, seja com quem concorde mais com a estratégia ou menos com a estratégia, mesmo aqueles que poderiam eventualmente concordar com a estratégia e que será do agrado deles futuramente, que é a questão do Presidente João Lobo, todos sabem, e muito bem, que não pode ser de um momento para o outro. Isto não podemos andar a brincar às comunidades intermunicipais, agora mudas para aqui, depois mudas para ali. A regionalização, que este género de regionalização, que eu duvido que esteja a funcionar em pleno, porque eu acho que, a ser assim, há uma regionalização a sério, e o que funcionava, acho que os distritos até funcionavam bem, até serem anulados. E, portanto, há aqui uma questão que há um trabalho das várias comunidades intermunicipais que envolvem muitos milhões de euros, muitos projetos comuns dentro da própria comunidade e que envolvem os próprios municípios. Eu dou o exemplo do nosso município, temos um exemplo mais claro e que toda a gente tem conhecimento, são os transportes a pedido, que a comunidade intermunicipal da Beira Baixa não tem. E, portanto, é um projeto que nós ao mudar, vamos perder. Não vamos continuar com a ligação. Mas, entretanto, também já estão a trabalhar nessa... Entretanto, poderão criar uma situação comum, porque não é inédito, porque há outras comunidades a pensar quando uma coisa tem sucesso. Isto foi inédito na comunidade intermunicipal Médio Tejo, mas a nível de outras comunidades estão a pensar nisso. E, aliás, há muitas coisas que, inclusive, o próprio município internamente pode fazer. Isso, talvez, nas notas soltas, eu dê algum lá mirando sobre o assunto. É evidente que nós, e como disse o Presidente da Câmara de Vila de Rei, Ricardo Aires, não pode, isto há algum engano aqui, não pode ser, de um momento para o outro, dizerem. E também para dizerem que vamos mudar de uma comunidade para outra, porque dá jeito. Para as pessoas perceberem, quando estamos a falar, isto surge porquê? Nós estamos divididos a nível de NUTs. Temos as NUTs 1, NUTs 2 e NUTs 3. Só uma explicação rápida para que as pessoas entendam o que é que está em causa e porque é que nos estão a obrigar. Estão-nos a obrigar, não é escolha. Nós sabemos que, a nível de município, podemos, por iniciativa própria, mudar de comunidade intermunicipal. Agora, isto é uma obrigatoriedade que vem de cima. Estão a dizer, Vila de Rei e Sertã tem que passar para a comunidade intermunicipal da Beira Baixa. Isto acontece porquê? Porque nós temos as NUTs 1, que são 3. É o Continente, Açores e Madeira. Temos depois, dentro das NUTs 1, as NUTs 2 são 7, que é o Norte, o Centro, Lisboa, Val do Tejo, Alentejo, Algarve, e depois temos os Açores e a Madeira, são 7. E dentro destas 7 temos as NUTs 3, 5. Tem o Pinhal Interior Sul, que é onde nós estamos integrados. O que acontece é que por causa dos apoios, dos apoios comunitários, as zonas, os concelhos que integram a zona
de Lisboa e Val do Tejo, como tem um per capita mais elevado, têm menos fundos europeus. O que acontece é que alguns desses municípios que estão integrados na Lisboa e Val do Tejo sentem-se e estão a ser prejudicados porque tendo mais necessidades do que a zona da Grande Lisboa, não recebem fundos à conta de estarem numa NUT mais rica, digamos assim. Por isso é que nós fomos mal para a média Tejo. O que acontece João então... Carlos, afinal, está a voltar a dar razão àquilo que nós sempre defendemos. Não, é só para se perceber porque é que estamos a falar sobre isto. E que era um não assunto, mas que já foi abordado na altura que isto foi abordado em plena Assembleia Municipal da Sertã, era um não assunto, mas provavelmente íamos ter este problema. O Carlos Miranda, na altura, já o tinha referido. Mas também este problema surge porquê? Porque vai ser criada uma nova NUT, uma nova região. Exatamente, era aí que eu queria chegar e era por isso que eu fiz digamos, esta explicaçãozinha. Como esses concelhos se sentem prejudicados em não receber, como os outros que têm, em igualdade de circunstâncias, não estão integrados numa zona mais rica, quer-se criar aqui uma NUT 2 que se retira aqueles concelhos da Lisboa Val do Tejo e, portanto, para terem fundos em sintonia com a produção de riqueza desses concelhos. E isso faz com que se baralhe aqui um bocadinho e nos empurre, então, para a beira baixa, porque senão fica um bocadinho desequilibrado a nível de comunidades intermunicipais. E, portanto, aqui é que bate o ponto, porque, no fundo, ninguém neste momento estava a pedir isso. Agora, não pode ser feito de imediato. Não pode ser feito no próximo ano, no próximo 2 anos. Para mim, só pode ser. Isto tem que ser gradual e tem que durar 4 a 5 anos. Pelo menos 4 anos. Porquê? Porque os projetos que temos em comum, a comunidade da Beira Baixa tem fundos a contar com os municípios que integram aquela comunidade. Nós temos fundos da comunidade Médio Tejo que integram Vila de Rei e Sertã. Não há transferência de fundos europeus. Ou seja, se nós agora passássemos de imediato para a comunidade da Beira Baixa, íamos ficar todos mal, os que estão lá e nós, porque os fundos que vieram eram para uma comunidade mais pequena. Por sua vez, a comunidade Médio Tejo ficaria melhor porque iria deixar de ter gastos com Vila de Rei e Sertã e todos os fundos que vieram seriam para menos 2 municípios. Portanto, não digo que nós possamos contrariar esta decisão, não será isso, com certeza. Também não me agrada que as coisas que nós comecemos a ir para Santarém, tratar de assuntos que nós nunca fomos para Santarém. Isso também não quero que aconteça. Comunidade sim, mas vamos lá ver, com alguma calma em termos de projetos, mas não noutras circunstâncias, como já foi falado. E, portanto, vamos ter que aguardar, vai-se ter que chegar ao final, começar gradualmente, então, este projeto, esta passagem, e chegar ao fim com os projetos que estão em andamento, fazer as obras que são intermunicipais e que são comuns, e a partir daí, então, tomar uma decisão, ou a decisão ser tomada agora, mas com produzir efeitos a partir do próximo quadro comunitário, a partir de 2027. E, portanto, acho que tem que haver aqui alguma calma e muito me admiraria, e nós todos teríamos que reclamar, principalmente os nossos presidentes de Câmara, neste caso o de Sertã e Vila de Rei, se por alguma razão nos obrigassem a transitar de comunidade de imediato. Portanto, isso que eu digo de imediato no próximo ano. Isso para mim será inviável. Cátia, temos aqui um grande imbróglio para resolver e que, por aquilo que ouvimos aqui também já dos autarcas, não será de resolução já a curto prazo, porque, como também ouvimos já agora aqui, há muitos projetos em comum e que não podem transitar de um lado para o outro, assim, de mão beijada, digamos. Antes de mais, boa tarde. Cumprimentar os meus colegas de painel, a Rádio Contestável e todas as pessoas que nos estão a ouvir em casa. Gostaria ainda de pedir desculpas pela minha ausência, mas de facto a vida pessoal e profissional nem sempre permite estar onde queremos e gostávamos. Mas fico contente por saber que os meus colegas de painel sentiram a minha falta. Também há que explicar, para que não haja, para quem não tenha conhecimento, que só podem participar nos debates as pessoas que foram eleitas e os deputados da Assembleia Municipal, sendo que neste caso eu sou uma, portanto não pode vir ninguém substituir. Relativamente à questão, devido a eu ter um pouco conhecimento sobre o tema, depois não estou na política há muito tempo, nem há muitos anos,
Desde 2008 têm sido assinados protocolos de planos de desenvolvimento até ao dia de hoje. Peço também aos meus colegas que me expliquem o que é que isto nos desenvolveu em questão de conselhos nos últimos anos. Afinal, quais é que foram as oportunidades trazidas para o nosso conselho? Quantos jovens nós conseguimos fixar através desta entrada para a Médio Tejo? Quantos jovens nós conseguimos fixar? Qual foi a melhoria da assistência médica? Quais as melhorias das nossas infraestruturas rodoviárias? E quando falo em melhorias, não falo em remendos, mas sim em estradas projetadas para o futuro. E qual é que foi o investimento com os nossos idosos? Fomos também sempre um concelho que se destacou em várias valências na comunidade da Beira Baixa e passamos a ser um dos concelhos que menos relevância acaba por ter na Médio Tejo. Basicamente somos apenas um número. A reintegração novamente da Sertã na Beira Baixa, para mim é uma boa notícia, pois padecemos todos dos mesmos problemas que todos os concelhos do interior têm. E se todos os concelhos estiverem unidos, conseguimos combater estes problemas e seremos ainda mais fortes. Acho também que esta saída a acontecer tem que ser muito bem ponderada, porque já foram feitos investimentos e certamente estão outros projetos em curso. Que a Médio Tejo, acrescento ainda que sempre somos e seremos beirões, e esta é toda a nossa essência. Também não faz muito sentido estarmos a sair agora. Temos que ir basicamente para hospitais como Santarém, Abrantes, Tomar, sendo que temos hospitais neste lado que são melhores e que nos acabam por ficar mais perto e conseguimos ter uma melhor qualidade na saúde. Vítor, tivemos algumas vantagens em termos integrado esta comunidade, embora saibamos que o Vítor Cavalheiro sempre foi um grande... sempre foi uma pedra no sapato que, desde a primeira hora, fez questão de a mencionar. Sim, toda a gente sabe qual é a minha posição, não mudei de opinião, portanto, eu sempre fui contra a integração do nosso Conselho na Médio Tejo. Agora a Cátia acabou por me ajudar também. Ajudar, não é ajudar, é uma opinião também, pronto, que eu concordo com aquilo que a Cátia disse. Faz algum sentido que tenhamos uma comunidade beirã, porque sempre fomos da Beira, nunca fomos da Ribatejo, é o que se diz muita vez. E a Cátia falou aqui em alguns pontos importantes, nomeadamente a nível da saúde e a nível da prestação de outros serviços, que felizmente não se concretizou nunca fomos empurrados a nível da saúde, pelo menos, para a Médio Tejo, porque continuamos a nossa saúde continua a ser no hospital. Vítor, mas acredito que vontade não deve ter faltado, porque para alimentar 3 hospitais, como há pelo menos 2 hospitais, 3 sim, exatamente, Torres Novas também faz. Torres Novas, Abrantes e Santarém. E Santarém. E Tomar Abrantes. Tomar Abrantes e Santarém. Acredito que deve ter havido, ou haverá ainda hoje, embora agora com esta situação haverá muita vontade em que assim pudéssemos passar. Sim, nós ouvimos isso. Aliás, ouvimos ali o João Carlos Almeida, pode melhor do que eu falar sobre esse assunto a nível da proteção civil. Eu fui, portanto, fazendo parte da comunidade interna, fazendo parte da Assembleia Intermunicipal, ouvi lá também já a discussão deste assunto. Tivemos, há relativamente pouco tempo, aquela questão do Comando Subregional vir para a Sertã, que não vem. Portanto, mas nem sei, o João Carlos saberá isso. Ainda bem, porque agora tinha aqui de malas e bagagens. Exatamente, ainda bem. Temos um dos setores que está a ser tratado através da Médio Tejo, mas que eu tenho ouvido referências muito negativas, nada positivas, que é a questão do emprego. Como nós sabemos, nós tínhamos aqui um centro de emprego, com uma direção, com um diretor do centro de emprego, que dava apoio a Sertão, Oleiros, Vila de Rei e Proença. E neste momento não é nada assim. O Oleiros e Proença é Castelo Branco, e nós ficámos diminuídos aqui em termos de emprego, e o mesmo, na minha perspectiva, viria a acontecer em relação, portanto, a outros serviços. Tribunais, nós vamos para Castelo Branco, nós vamos para Médio Tejo, etc. Portanto, portanto, isto foi uma opção também de uma pessoa também. Agora é que na reunião de Câmara falou-se, isto vem. Na altura não houve nenhuma discussão, rigorosamente nenhuma. Houve alguém, na altura, que era presidente de Câmara e que terá ido a uma reunião da Médio Tejo e comprometeu-se única e simplesmente essa pessoa
que o Conselho integrasse a Médio Tejo. Nunca foi discutido este assunto, nunca. Nem em reunião de Câmara, eu era vereador, nunca foi falado, nem em Assembleias Municipais, nem com a comunidade, com os empresários, com os serviços, nunca foi. Fomos para a Médio Tejo. E agora, portanto, e eu sempre, como o Luís Caio disse, é verdade, e toda a gente sabe, eu fui sempre contra a nossa adesão à Médio Tejo. E agora estamos realmente a verificar que, em termos o João Carlos só falou em fundos comunitários. Os fundos comunitários tanto são tratados na Médio Tejo como são tratados na Beira Baixa. Aquilo que foi canalizado neste momento para o bolo, como disse o Presidente da Câmara, o Presidente da Comunidade da Beira Baixa, que foi canalizado para o bolo da Comunidade de Médio Tejo e que pertence à Sertã, noutras circunstâncias era canalizado para o bolo da Beira Baixa e que pertencia à Sertã. E os fundos eram discutidos na mesma e tínhamos lá a nossa parte. Claro, agora, como já está distribuído o bolo, já cada um tem o seu bolo, se calhar é mais difícil chegar a essa conclusão. Mas ainda bem que estamos a discutir este assunto e que os serviços acabaram por ficar mais na lógica distrital do que na lógica da comunidade de Beira Baixa, porque eu acho que se isso tem acontecido seria prejudicial para o Conselho, como na minha perspectiva, e já disse isto muita vez também, o Centro de Emprego veio realmente prejudicar o Conselho da Sertã. João Carlos Almeida. Eu não digo que haja situações, de alguma forma, negativas que originem na questão de passar de uma comunidade, estar numa comunidade que não é aquela que fazia parte dos concelhos, que era o nosso distrito, o distrito de Castelo Branco. E há situações até, estou-me a lembrar de uma, nós temos, a nível do distrito, 12 corporações de bombeiros, que também sofrem aqui mudanças por causa das comunidades, que não são do agrado de muitas pessoas, porque estão habituadas a conseguiu-se uma situação de um mecanismo de funcionamento que está bem, em termos de funcionamento. O que não está bem é, em termos de apoios do Estado e outros que têm que ser, a nível de proteção civil, têm que ser revistos. Mas a nível de funcionamento das corporações, destas entidades, as pessoas estão acomodadas, está a funcionar bem. E ainda este fim de semana ouvimos um comandante dos bombeiros pedir para que haja qualquer coisa para evitar que o distrito de Castelo Branco, a área... seja desmantelado. Em três comandos. Exatamente. Portanto, isso é negativo por aquilo que eu tenho assistido. E, portanto, diz-me alguma coisa, porque assisto a reuniões e estamos nos pontos de discussão. E não parece-me que, pelos mais entendidos até que eu, que ando nisto há muitos mais anos, que não vem nada de positivo nestas alterações, tirando-nos força. E, portanto, não digo que seja tudo positivo. Agora, é evidente que também assisti a algumas reuniões antes de integrar qualquer tipo de comunidade intermunicipal, quando ainda estavam a formar. E eu sei muito bem que havia interesses pessoais e havia políticas e politiquices que não permitiram que se fizesse uma comunidade com a grandeza que nós merecemos a nível da Beira Baixa. Porque houve divisões e houve teimosias de pessoas que se acham mais importantes do que outros, digamos assim. E, portanto, tudo isto começou, não foi uma decisão de uma pessoa, como diz o Vítor Cavalheiro, isto começou, teve um trabalho de reuniões pós-laboral, de algumas eu ainda assisti. A nível do PSD, João Carlos. A nível do PSD. Sim, a nível do PSD. Sim, a nível do PSD. Mas o PSD não é o dono do Conselho da Sertã. Exato, mas isso de dizer que é a decisão de uma pessoa vai um passo. E depois, também, já está a falar nisto, e pode ser, agora foi o Vítor Cavalheiro, atrasou o tema, antes fui eu, provavelmente na próxima será a Cátia a propor o tema que quero discutir aqui. Também posso trazer o tema dos programas, dos planos de atividades das duas comunidades, da Beira Baixa e da comunidade de Médio Tejo, para responder aqui à Cátia, das vantagens que nós temos em estar na Médio Tejo e não na Beira Baixa. Porque a Médio Tejo tem uma atividade completamente distinta da Beira Baixa. A não ser que mude as coisas agora, mas isso é uma coisa que pode ser visível e pode ser um tema a discutir num programa futuro. Mas a nível de médicos, a nível de proteção civil, que é visível o trabalho que está a ser feito, e a nível de turismo, principalmente a nível de turismo religioso, nós temos vantagens também em integrar a comunidade da Médio Tejo. Mas
é um assunto que nós podemos discutir e depois ver, de facto, o plano de atividades, aquilo que uns têm e outros têm, para depois estarmos aqui a falar com segurança nas coisas, porque muitas vezes as pessoas nem têm conhecimento. Estamos a falar em fundos comunitários, em projetos comuns, mas ninguém sabe quais são. Nós temos de saber quais são os valores que estão em causa e quanto é que calha a cada um, ao nosso Conselho em concreto, que é para nós sabermos, e quanto é que movimenta a comunidade da Beira Baixa. Porque esta questão da dimensão que o nosso Presidente José Farinha nos dizia muitas vezes, também é muito importante por causa dos fundos europeus. E, portanto, não me choca dizer-me que, por razões que estamos aqui a falar, teremos que alterar a posição. Traz prós e contras, como é evidente. Mas temos que também ser comedidos e não dizer que é tudo mau e porque não ganhamos nada com isso. Outra das situações que o Vítor gosta de falar aqui é a Nacional 238, não ganhámos em ir para a comunidade da Médio Tejo. Mas nós, neste momento, nunca tivemos a acreditar no que temos ouvido, tanto em projetos de requalificação, se calhar não aquilo que nós quereríamos, mas que a 238 está a mexer mais do que nunca a nível, pelo menos, de projeto. E, portanto... Era essa questão de podermos estar aqui, entre o deve e o haver aqui um grande em passar para a Beira Baixa e aí podermos vir a ter perdas. Eu acho que vamos ter perdas, a não ser que a Beira Baixa, ao ganhar dimensão, e eu acho que a Beira Baixa não devíamos ser nós a irmos só para a Beira Baixa, devia haver uma requalificação a nível de comunidade intermunicipal, porque nós estamos a falar... A Beira e Serras da Estrela também. Ora bem, era aí que eu queria chegar. Se fosse uma comunidade a interligar toda esta situação... A lógica do distrito. Seria a lógica que estamos aqui a falar. Porque o que nós fomos contra desde o início foi por a mais pequena comunidade intermunicipal de todas as criadas, que é a Beira Baixa. Mas, assim, isso era sinónimo de nós sermos prejudicados por isso? Não era sinónimo. Não. Isso eu não concordo. E, portanto, estamos a falar nesta lógica de união e de, digamos que, de integrar aquela antiga, que é a parte do distrito. Então, sim, vamos trabalhar numa comunidade que integre toda esta comunidade. Uma coisa que nós perdemos relativamente à nossa adesão ao Médio Tejo, que era a estrutura da comunidade. A estrutura da comunidade da Beira Baixa ficaria-se, como o João Carlos sabe, sediada na Sertã. Estamos a falar de uma estrutura que cria emprego. A comunidade a Médio Tejo, provavelmente a nossa, tem menos pessoal, não é? Mas era uma estrutura que nós tínhamos ganho, mais uma estrutura para o Conselho. E acabámos por não ganhar. E agora, o que está em causa aqui já nem é a passagem, é o timing da passagem, porque isto é inevitável. Aliás, eu sempre tive essa esperança e agora está-se a concretizar. Não é? Agora, o que a gente pode aqui discutir é o timing de quando é que passamos para a comunidade da Beira Baixa. É isso que a gente pode discutir, o resto, que vamos para a comunidade da Beira Baixa, estou convencido que é um facto consumado. Cátia, poderá ser este o grande problema, discutir o timing, quando é que temos condições para passar ou não temos, porque, como ouvimos aqui, há programas comunitários, há programas intermunicipais em curso e que eventualmente terão que ser interrompidos ou poderão vir a ser interrompidos. Sim, para passarmos para a Beira Baixa temos de ter atenção em todos os projetos, tudo aquilo que está feito até agora, para sabermos se é viável passarmos imediatamente para lá. O que eu acho que não faz sentido passarmos neste momento já para a Beira Baixa. Tem que se fazer o estudo e se calhar daqui a uns tempos, quando o protocolo acabar, então passarmos para a Beira Baixa, porque já tanto a Beira Baixa tem o dinheiro, os fundos investidos, portanto neste momento é um bocado complicado estamos a passar, porque sendo assim acabamos por ficar sem valores monetários para investir e ficamos mais uns uns anos parados, que é assim mesmo. E há outra coisa que nós temos que perceber, é que a realidade da Sertã para a realidade da zona da Médio Tejo são cidades e concelhos completamente diferentes da Sertã e de Vila de Rei. É completamente diferente.
este tipo de assuntos tão sérios deveriam ser discutidos não só por uma pessoa, mas por várias em assembleias, em reuniões de executivo e até mesmo pedir uma opinião à população. E outra coisa, a Nacional 238 acaba por ser tanto benéfico para nós como para a comunidade Médio Tejo, investir nesta estrada, porque faz a ligação entre os dois concelhos, Ferreira do Zezer e Sertã, e é uma estrada em que muitas das pessoas acabam por ir trabalhar para o concelho de Ferreira do Zezer. Portanto, ia ser uma estrada que neste momento ia-se apostar e devíamos ter a noção se é um projeto para avançar ou não é um projeto para avançar e não continuarmos com os remendos, porque os remendos não nos levam a lado nenhum e daqui a uns tempos pode acontecer algum acidente grave e esperemos que não aconteça nenhuma fatalidade. Vítor, pegando, por exemplo, neste caso da 238, agora que ela estava, ou que ela tem já um projeto, um estudo a decorrer, se calhar vamos sofrer aqui mais um rombo, porque a comunidade do Médio Tejo vai começar digamos assim, eventualmente a encostar alguns projetos, porque no futuro já não lhe dirão, quando ela dizia que esta estrada era uma estrada prioritária para a comunidade. Eu não acredito nisso, até porque recordo-me da afirmação da Presidente da Comunidade, da Presidente da Comunidade da Médio Tejo, o que é que ela disse? Não, nós podemos fazer a obra desde que o Governo nos dê o dinheiro. O Governo, em vez de dar à comunidade da Beira Baixa, dá à comunidade de Médio Tejo, dá à comunidade da Beira Baixa. Ou então dá metade para um e metade para o outro, porque nós estamos... Eu o que acho é que há aqui um grande entendimento, neste momento, que nunca houve entre estas duas câmaras que portanto, que estão mais integradas na 238, que é Sertã e Ferreira do Zezer. Há esse entendimento. Há também, portanto, uma posição mais ou menos concertada dos deputados, quer de Santarém, quer de Castelo Branco. Eu acho que não vejo que haja, porque aquilo que foi dito relativamente, não, nós vamos priorizar estradas. Como a Cátia falou aqui, foi dito lá na comunidade da Médio Tejo, nós vamos priorizar aqui as estradas da comunidade. Mas eu não sei se ela foi priorizada ou não, digo muito sinceramente. Também ainda não recebemos documentação, não sei se foi priorizada. Mas eu estou convencido que a Estrada Nacional, a 238, está acima disto tudo, acima da comunidade da Beira Baixa ou da comunidade da Médio Tejo. João Carlos, também uma opinião acerca deste assunto. Quer iremos estejamos numa, quer iremos para outra, continuamos sempre periféricos. Sim, nós já tínhamos quando éramos distrito, mas... Exatamente, isso não temos hipótese nenhuma, porque estamos sempre na zona periférica de uma ou de outra comunidade, portanto não podemos sair dessa. Agora, a nível de Estrada 238, como estamos a falar, vamos lá ver, pode estar acima disto tudo e deve estar acima disto tudo, porque a nossa ligação, a boa ligação para o lado da comunidade intermunicipal do Médio Tejo é positivo para nós, mas também é positivo para eles. Se não souberem ver isso, particularmente para Tomar, porque Tomar, já falámos aqui várias vezes, perdeu muito pela nossa desistência de ir para Tomar. Começámos a ter outros pontos de interesse mais próximos, estão na mesma distância, mas pelas vias de comunicação ficámos mais próximos de Castelo Branco e principalmente de Coimbra, que já era uma ligação, como nós sabemos, a nível de saúde, e portanto, Tomar veio a perder exponencialmente tudo aquilo que vendia para o nosso concelho. Desde tudo. E, portanto, tem tudo a perder. Agora, a nossa integração na comunidade Médio Tejo dava mais força a esta ligação. E outra coisa, o Vítor Cavalheiro está a dizer que não recebeu documentação, mas provavelmente, se não tiveram, vão ter em breve uma Assembleia Intermunicipal que vai aprovar o plano de atividades para 2023 e aí até precisamos. É a questão... Pode ser uma ajuda para nós, para também sabermos aquilo que está previsto e se é uma prioridade ou não. Era uma prioridade quando ele lá estava. Estava lá nos planos. Se agora não está, é uma novidade, mas não acredito nisso. E, portanto, o Vítor Cavalheiro, como deputado intermunicipal, pode ter uma palavra a dizer sobre a verdadeira estratégia e aquilo que provavelmente nós poderemos vir a perder porque estando lá no plano vai deixar de estar. E, portanto, a nível, mas respondendo à Cátia, quando falou de saúde, nós de saúde não ganhamos nem perdemos por causa da comunidade, porque tivemos sempre
a ligação umbilical com o LS Castelo Branco. E, portanto, é o LS Castelo Branco que é que dita... Mas a Cátia tem razão. Tivemos, mas podemos... amanhã podemos vir a não ter. A Cátia tem razão quando fala exatamente. disso. Por isso é que eu dizia que esta terá sido, digamos, quase como uma pedra no sapato. Vamos lá ver. O nosso historial, porque eu costumo dizer, de Castelo Branco nós nunca vê coisa boa para nós. Castelo Branco nunca nos deu nada. Se formos a ver bem, o que é que Castelo Branco nos deu? Nada. Castelo Branco ganha mais com a Sertã do que nós com Castelo Branco. Porque, olha, eles estão a sofrer com uma provável fecho da maternidade em Castelo Branco, porque nós todos sabemos, somos todos de Coimbra quase. Nós vamos... não tem nada a ver com o Médio Tejo. Não tem nada a ver com o Médio Tejo. Estou a dizer, não tem nada a ver com o Médio Tejo. Naturalidade, Coimbra, todos nós fomos quase a nova geração dos nossos filhos. Todos nasceram em Coimbra. Ninguém vai para Castelo Branco. O peso do Conselho da Sertã na ULS é enorme. A mesmo nível de fundos para o próprio hospital. E nós, ir para Castelo Branco, agora as pessoas às vezes acho que já podem escolher, mas também depende do médico. Todos nós tínhamos uma tendência a escolher Coimbra para qualquer tipo de coisa. Agora já não penso tanto assim, porque às vezes no hospital da universidade é uma confusão autêntica que não se passa. Quando havia os cubões que não fechou devido ao Covid, porque entretanto o Covid era para fechar na totalidade, mas por causa do Covid manteve-se. Mas quando havia os 2 hospitais a funcionar e que se ia para os cubões, aquilo funcionava até muito bem. Agora, só nos hospitais novos da universidade, de facto aquilo é muita confusão e há serviços vertentes a nível de valências no Hospital de Castelo Branco que nós até somos muito bem tratados. O mesmo não posso dizer, por exemplo, dos hospitais que tomaram eles que a gente aderisse todos para lá, que é a questão de tomar Abrantes e Torres Novas, não é? Ou mesmo e Santarém, então, mas nunca nos disse nada. Neste aspecto, não perdemos nem ganhamos. Aliás, é o que eu digo, a ULS está muito contente se a gente continuar por lá, porque dá força ao hospital e, como estamos a ver, até os próprios hospitais centrais perdem força por causa da falta de pessoas, não é? Que é aquilo que se sofre na questão do interior. Estamos a falar nisto. Eu espero que na próxima Assembleia Intermunicipal o Vítor Cavalheiro tenha acesso a isso, nos traga também a informação. Nós podemos solicitar, penso eu, mas nos traga o plano de atividades da Médio Tejo, para nós podermos saber essencialmente dos projetos intermunicipais, que um dia destes a gente pode comparar também com os projetos intermunicipais da Beira Baixa, montantes, e aquilo que temos a ganhar e temos a perder, para também às vezes não falarmos só de cor, dizer que é tudo mau ou tudo bom, e também há coisas boas e há coisas más. Cátia, esta é uma questão que deverá merecer uma discussão ampla, embora digamos que o resultado já está à partida, já se sabe qual será o resultado, mas deverá ser bastante também debatido. Sim, esperemos que sim, esperemos que seja levado provavelmente se calhar também à Assembleia Municipal, para que nós também possamos dar a nossa opinião e dizermos se estamos de acordo ou não, darmos basicamente a nossa opinião sobre este tema. E não é só estarmos de acordo ou não, é para as pessoas, porque estamos a falar em NUTs e muitas pessoas nem sequer fazem ideia do que é uma NUT. Sim. E o que é que influencia a alteração de uma NUT? Não fazem ideia. E, portanto, sim, também para as pessoas perceberem o que é que nós ganhamos ao sair da Médio Tejo e o que nós perdemos ao sair da Médio Tejo. Porque, é assim, pode ser um apontamento, está decidido e não é para o ano, é daqui a 4 anos. Ok. Mas há vantagens e há desvantagens. E se nós, independentemente da decisão, não depender de nós, ou não estar em cima da mesa e ser um ponto assente, nós termos a ideia e transmitirmos a ideia dos ganhos e das perdas. Não só da opinião de cada um, dizer eu gostava mais porque me identifico, sim, eu acho que também me identifico com a Beira Baixa, a nível de outros serviços, a nível da proteção civil, a nível da saúde, além que saúde é assim, porque não me importa nada de vamos todos para Coimbra e deixamos Castelo Branco. Que ainda é mais longe. Pronto, não, mas isso é uma questão também, vamos lá ver. A nível de saúde não pode ser só uma questão de
logística de comunidades intermunicipais. A saúde tem a ver com proximidades, com distâncias, digamos, com... A saúde também tem. Há coisas que não se compadecem. Agora vamos para Lisboa quando temos aqui Coimbra há 40 minutos. Não pode ser assim. E, portanto, mas é assim. Ainda íamos para Lisboa e íamos ter um mau atendimento. Nós sabemos como é que é a lotação dos hospitais em Lisboa. Sim. Vítor, sugerir uma coisa, se calhar também seria bom sugerirmos e fazermos um esclarecimento de dúvidas à população para tentarmos esclarecer sobre este assunto. Cátia, mas isso é um trabalho que nós temos que fazer, ou seja, sim. Nós temos que ter conhecimento das perdas e dos ganhos para entre nós conversarmos e também transmitirmos às pessoas que não têm a oportunidade muitas vezes de averiguar essas coisas, nem estão dentro da política como nós, também para terem uma ideia daquilo que lhes está a acontecer, porque muitas vezes faz-me lembrar o PDM, ninguém liga ao PDM, nos primeiros PDMs ninguém sabia o que era um PDM, estar em discussão pública ou não estar e dar ao mesmo, ninguém queria saber nada daquilo. Só mais tarde, e se calhar muitos anos depois, é que deram conta da influência que o PDM tem na vida das pessoas e na valorização das próprias propriedades que têm, ou de manter ou não manter nos seus terrenos, ou poder ou não poder construir. E, portanto, as pessoas muitas vezes não têm ideia, não fazem ideia daquilo, das alterações que estas coisas têm na vida pessoal, depois de cada um. Independentemente das coisas estarem ou não estarem decididas, acho que é muito de bom tom, por isso também nós fazemos o programa, é tentar, de alguma forma, acrescentar alguma coisa àquilo que as pessoas já sabem. Esse é o nosso intuito. Vítor, já agora, convém, foi aqui já instado pelo João Carlos Almeida a ser porta-voz desta região, como também já o foi desde que ali tem assento. Esperemos é que também haja, da parte de quem lá está, de certo modo, alguma abertura, porque aquilo que a gente viu, eu pude presenciar isso quando de uma das últimas reuniões, Sertã, Vítor Cavalheiro, ainda por cima do PS, vir ali com umas opiniões contrárias àquilo que ao status quo, foi assim olhado um pouco de lado. De lado e dizer, mas quem é que será este indivíduo que vem para aqui agora questionar a Sertã? Isso é puramente verdade. Aliás, o Luís Caia estava lá como jornalista e ouviu. Foi daí que eu disse, nós estamos na Médio Tejo, mas vamos lá, mas ninguém nos passa cartão, ninguém nos liga nada. E depois a Rádio Contestável até contactou, ou entrevistou a presidente da Médio Tejo, a Anabela Freitas, e ela, não, vocês estão cá porque foram vocês é que quiseram vir para cá. Não fomos nós que os chamámos. Aliás, isto está aí. Foi exatamente assim. Eu tenho de discordar um bocadinho do Vítor Cavalheiro, dizer que ninguém desliga nenhuma. Tem toda a atenção quando nós intervimos. Também intervimos quando estivemos lá. E o assunto era discutido cada vez que a gente levantava da 238 ou o outro. Portanto, não é questão de dizer... Toda a gente ouvia. De facto, eu também pude presenciar isso mesmo, que era ouvido, tal e qual como os outros todos, os outros assuntos. Mas recordo que naquela altura, quando o Vítor Cavalheiro interviu ainda por cima para pôr em causa a própria comunidade e a própria estada da Sertã, então, mas... Teve um deputado que se levantou, não percebi, não sei o que, a desvalorizar, que eu depois cá fora até lhe perguntei, se calhar o senhor nunca foi à Sertã, e ele, já fui à Sertã, fui ao Trísio. Pronto, para lhe dizer que nunca tinha feito o percurso da 238. Ele acabou, já lá fui, já fui ao Trísio, não sei quanto. Mas é verdade, eu não digo que seja tanto a presidente da comunidade, a Anabela Freitas, ou o secretário executivo, Miguel Pombeiro, que são excelentes profissionais e são excelentes, pronto, e está muito bem entregue à comunidade, não estou a dizer isso. Mas quem nos olha da parte de baixo, creio que esta intervenção, que era de Torres Novas, se não me engano, foi assim com desdém, foi com completo porque nós desdém. não vamos para lá discutir Tejo. Exato, tudo está muito Tejo, que também nós não nos diz tanto, diz que é o Tejo, mas atenção, é evidente que uma comunidade intermunicipal, quer queiram, quer não, é constituída por municípios que cada um defende os seus interesses, não tenham dúvidas disso. Agora, há interesses que são comuns e que todos temos a ganhar em serem discutidos e intervencionados e com investimentos em comunidade. Mas também um apontamento que foi falado aqui ao Vítor Cavalheiro do PS. Atenção, eu agora não sei, mas na altura que eu fazia parte da comunidade no mandato anterior, não foi há muito tempo,
a maioria dos deputados na comunidade intermunicipal eram do PS. Sim, por isso mesmo, e por isso é que eu estou a falar, porque por isso mesmo é que notou-se ali um certo broá. Mas quem é este? O que é que ele vem para aqui dizer, ainda por cima de dizer mal da comunidade? Portanto, ainda em relação a isto, só para nós estamos, sempre disse isso, estamos desintegrados, porque, aliás, há aqui uma passagem que é do Presidente da Câmara da Cidade, do Carlos Miranda, em que ele diz que nós temos para umas coisas a lógica do distrito e para outras a lógica da comunidade. E foi também isso que eu lá disse. Isso é verdade, é visível. É visível e prejudicial. E foi exatamente também essa a minha intervenção. Também focava esse ponto. Prejudicial, é assim, está num pé num lado, num pé no outro, se calhar pode não ser prejudicial. João Carlos, está bem, isso é. Mas é visível, não, claro. Nós não temos a lógica dos serviços, que já falei aqui, na questão da saúde, mas também da proteção civil, que é nessa lógica do distrito. Mas há bocadinho em relação a portanto, uma abordagem do João Carlos Almeida, relativamente portanto, à comunidade da Beira Baixa e à Sertém em si. A Sertém em si, nós tínhamos aqui o núcleo forte do Pinhal, Sertã, Proença Nova, Oleiros e Vila de Rei, 4 concelhos. E nós éramos os maioritários, nós éramos um concelho forte na zona. E a nossa adesão, a nossa saída para a Médio Tejo desmembrou tudo. Nós hoje não somos nada, praticamente. Nem temos aqui uma posição forte no concelho não, uma coesão territorial aqui na nossa zona. E toda a gente sabe, a Sertã era a capital da zona do Pinhal. Agora não é a capital da zona do Pinhal. A Sertã, concelho, quando fala em Sertã... Quero recuar um bocadinho. Está a falar nisso, que éramos fortes e não sei o quê. Vamos recuar um bocadinho, porque esta questão, dizer que é uma decisão unilateral de uma pessoa e não sei o quê. E foi? Eu vou recuar um bocadinho. Nós éramos fortes se houvesse união. Quando está a falar Oleiros, Vila de Rei, Proença Nova e Sertã, se nós sentíssemos o apoio destes concelhos em situações importantes, e vou-lhe dar o exemplo que é muito simples, Sistema Serviço de Urgência Básica, para ser integrado. Foi um projeto que estava no papel, não era uma coisa no ar, estava no papel, era para ser na Sertã, e os nossos vizinhos vieram todos combater essa situação. E, portanto, para todos quê? Não, ou seja, preferem ter o serviço em Castelo Branco. O serviço de unidade básica na Sertã tinha valências que, neste momento, nós temos que ir para Castelo Branco. Essas valências, por pouco fossem, tinham outros meios, mesmo humanos, médicos, enfermeiros, integrados na Sertã. Era uma zona central, era uma maravilha para todos nós e para estes concelhos. Não, foi combatido. Mas o João Carlos sabe que um serviço de urgência acabou por básica, não acontecer. Aquele serviço de urgência básica não podia ser só constituído com estes 4 concelhos, não é? Porque um serviço de urgência básica tem que ter à volta de 100 mil habitantes. Que, aliás, eu até questionei em tempos o Presidente, o anterior Presidente, dizendo onde é que ele foi buscar 100 mil habitantes. Mas Pedrógão Nadinha, como eu digo assim, Vila de Rei está a 20 km de Abrantes. Abrantes tem é um hospital de uma dimensão grande, portanto era um hospital distrital, agora tem outra classificação. Quem estivesse em Vila de Rei, se fosse atendido em Abrantes, provavelmente não vinha para a Sertã. Pronto, havia quem estivesse nas moitas em Proença Nova, então vou para a Sertã e depois tenho que ir, estou aqui a um passo de Castelo Branco. O que eu quero dizer com isto é, nós somos fortes se formos unidos. Estamos a falar em 4 concelhos que podiam ser unidos e podiam ser fortes. E que não são. Porquê? Porque quando chega a uma altura destas, cada um olha para o seu umbigo, para o seu quintal. E enquanto isso acontecer, e aconteceu o mesmo com as comunidades intermunicipais, olhou-se para o seu quintal, para os seus interesses particulares, para os senhores poderosos, o fim-capé, e foi isto que deu. E, portanto, enquanto for assim, nós somos, de facto, as comunidades intermunicipais foram criadas para dar força, para se criar projetos intermunicipais, para se poupar dinheiro e ter valências que sirvam a todos. E, portanto, enquanto isso não for interiorizado por todos, nunca vamos ter uma força, como está a dizer. Tem que haver, hoje é para ti, amanhã é para mim, ficas melhor hoje, amanhã ficam melhor os outros, mas isto serve a todos. E não dizer assim, não, agora vão aí os serviços para esse concelho e eu fico aqui... Mas isso depende do conceito de quem está na política. Porque eu ouvi um presidente da Câmara
e que por acaso até era do Partido Socialista e que por acaso até se chamava Dr. José Paulo Farinha, dizer assim, nós não podemos querer tudo. Abdicar de alguma coisa para o Conselho. É preciso ter esta postura. E infelizmente muita gente que está na política não a tem. Recordo-me perfeitamente, e toda a gente se deve lembrar, a Cátia ainda é mais nova, tal, não sei, mas toda a gente... Estávamos a falar do A6. Exatamente. Não, nós não podemos querer tudo. E o A6 ficou em Proença Nova. Que é a verdade. Se houver pessoas com esta postura e com esta mentalidade e cada um, em vez de olhar o seu quintal, olha o total, o global, as coisas não acontecem, mas isto é inevitável. Portanto, isto depende das pessoas, não depende da política. A política é assim. E já levamos quase uma hora de debate à volta desta passagem para a comunidade da Beira Baixa, deixando a comunidade do Médio Tejo, mas acredito que ainda iremos falar muito sobre este assunto nos próximos tempos. O próximo tema que proponho então é que falemos da solução temporária para a falta de médicos em Sernache do Bom Jardim, que foi comatada para já. Vítor Cavalheiro, desta vez sem fogo de artifício, nem confetis, nem a presença do Conselho de Administração vir aqui dar as boas-vindas aos dois médicos que vêm tapar este, entre aspas, buraco. Provavelmente já viram que, se for assim, se calhar tinham cá vir muitas vezes. Esperemos que isto seja uma solução duradoura, mas pelo aquilo que nós entendemos e pelo aquilo que é dito a nível de uma pessoa responsável, o Dr. Júlio Ramos da ULS, pode não ser uma solução duradoura, não é? E não é porque a ULS não tenha vontade que seja, porque a ULS tem toda a vontade que seja, não é? Eu acho que a ULS está empenhadíssima e tem-se empenhado muito em tentar resolver este problema, mas isto, como sabemos, não está nas mãos da ULS. Portanto, isto é um problema que está a acontecer em Sernache. Felizmente o problema está solucionado aqui, e não era só em Sernache, estamos a falar do Conselho, era na Várzea dos Cavaleiros também. O problema está solucionado, mas, como é dito por pessoas, pela ULS, pronto, a ULS está a pensar que realmente isto está solucionado por algum tempo ou por muito tempo, mas não depende da ULS. Se amanhã os médicos, por qualquer razão, entenderem que não vêm, não é? Deixam de vir, portanto, e é o que infelizmente tem acontecido, porque estão dois médicos ausentes e estarão por baixa prolongada durante bastante tempo. E a OLS procura sempre comatar estas ausências. Portanto, o grande problema, e por aquilo que eu sei também, é que muitas vezes não se consegue porque não há médicos disponíveis. Pronto, não há. Mesmo a OLS querendo, mesmo a OLS pagando, tendo verbas disponíveis para comatar, para pagar, etc., muitas vezes não há. E é o que tem acontecido aqui em Sernache. Eu espero portanto, que isto seja uma situação duradoura, pelo menos por mais bastante tempo, embora se diga aqui que vão abrir concurso, mas eu digo que sou como o São Tomé, a ver para crer, não acredito que no próximo concurso alguém queira vir para cá, não acredito, porque nós estamos aqui a falar de um problema que não é da Sertã, de Sernache, da Várzea, é um problema nacional. E, aliás, eu até trazia aqui uma nota dita que nem concordo com as afirmações de um utente que foi ouvido pela rádio quando estava. Ele que diz, não, isto aqui é tudo mau, eu já fui para Figueiró, em Figueiró aquilo é uma maravilha, cheguei lá, tenho logo médico e tenho não sei quantos. Não, o problema não é... Agora, em Figueiró, provavelmente não haverá esse problema, mas não quer dizer que amanhã não aconteça. Agora, na Sertã, não há à partida nenhum problema com o médico, mas não quer dizer que daqui a um ano ele exista, como nós já falámos aqui, vai existir de certeza absoluta, não é? Nós estamos a falar de 3 médicos que em princípio irão reformar-se, por atingirem o limite de idade, e irão reformar-se. Portanto, o problema vai acontecer a breve prazo também na Sertã. Deu uma curiosidade. Alenquer pede intervenção do Presidente da República devido à falta de médicos. Falta de médicos de família na Meia de Tejo. Situação é pior em Ourém, Abrantes e Alcanena. Aliás, naquela Assembleia Intermunicipal que falámos aqui já, foi um dos temas muitíssimo falado pelos conselhos. Alcanena, recordo-me perfeitamente, vários conselhos colocarem à Presidente da Comunidade Intermunicipal o problema da falta de médicos, que muitas vezes também não está nas mãos deles resolver. Mas se nós irmos, é realmente quase 78 mil utentes sem médico de família no distrito de Leiria. Houve aqui um utente, foi para Leiria, para o distrito, não foi para Leiria, foi para Figueiró, aquilo é uma maravilha. Não é uma maravilha. Olha, felizmente, e agora também,
na sequência disto, dizer que não há nenhuma debandada de utentes, não há nenhuma debandada de pessoas, de utentes daqui para outros concelhos. E são situações muito pontuais e muito esporádicas. Não? Um caso é um caso. Um caso não são 100 ou 200 casos, nem lá perto. Por várias razões, não? Porque as pessoas, por uma questão também de ser mais fácil ou de proximidade, não é? Então, há um médico em Figueiró, nem toda a gente provavelmente terá a possibilidade de ir a Figueiró. Esta situação, ainda bem que está resolvida, sem cá vir ninguém, que não é preciso, porque resolveu-se por ela própria, os médicos vêm e começam a fazer o seu trabalho. Eu espero que seja duradoura, que o concurso que vai ser aberto, janeiro, fevereiro, que haja alguém com apetência para vir para o Concelho da Sertã, para Sernache do Bom Jardim, porque nós estamos, eu já disse aqui também há relativamente pouco tempo, Sernache do Bom Jardim teve sempre algum problema, embora tenha em tempos 3 médicos residentes que estiveram em Sernache do Bom Jardim. Não havia problema de falta de médicos. Havia às vezes também problema naquela questão da marcação de consultas, como nós sabemos, que foi sempre um problema durante muito tempo falado, como as pessoas irem de madrugada para a extensão de saúde, para a porta, para marcar, etc. Foi sempre um problema que existiu e que agora, com a falta de médicos, provavelmente ter-se-á agravado. Embora eu acho que já não há tanto aquela tendência das pessoas irem às 6 da manhã ou de madrugada. Alguns vão, parece que aqui em Sernache parece que vão, mas já não é assim tão de madrugada como era noutros tempos. Na Sertã não é, na Sertã esse problema já não existe, mas aqui parece que ainda há... pela questão da dificuldade de acesso à consulta, não é? Esperemos que estes médicos que vieram, que permaneçam cá, pelo menos até que estejam recuperadas as outras 2 médicas, porque ainda vão estar algum tempo ausentes. João Carlos Almeida, para já a situação está resolvida, como ouvimos também o responsável da ULS dizer, para já é até não se abrir concurso, mas o concurso se abrindo, e até porque aquilo que eu percebo, estes médicos estão aqui porque estão a estagiar em Castelo Branco, e assim que acaba o estágio, provavelmente voltaremos a ter o mesmo problema. Exato. O que se sabe pela informação é que são médicos recém-formados, tiveram formação na ULS e foram aqui colocados por uma questão provisória até à resolução do problema, no caso das médicas que estão de baixa, e também do concurso que já se está a prever, como é costume, que fique deserto. E, portanto, a ficar deserto tem que se combatar as situações com prestação de serviços, como nós já falámos também aqui, ficam muito mais caras do que tendo, e não há. E porque não havendo é que se recorre, e quando há, haverá sempre, dependendo do preço a pagar. Quando se diz que se em 24 horas ganham o mesmo que num mês, em termos normais, portanto, haverá sempre alguém a querer fazer isso. Agora, de facto, eu nunca entendi... Eu sinto-me para já um privilegiado porque tenho médico de família. E tenho, ultimamente, até recorrido ao médico de família, marquei a consulta, não entendo a questão de ir de madrugada. Nunca tive essa, também muito poucas vezes tenho recorrido ao médico de família, mas nunca senti a necessidade para marcar uma consulta de ir de madrugada, a não ser que seja para antecipar a consulta. O que eu não concordo muito é, às vezes, o procedimento. Ter que ir à última terça-feira do mês para marcar a consulta para o médico de família. Isso eu não consigo entender, porque as pessoas deveriam marcar a consulta de acordo com a disponibilidade do médico de família, independentemente do dia. E também por telefone, porque é muito difícil, muitas vezes, conseguirmos ser atendidos no centro de saúde pelo telefone. E, portanto, eu dirigi-me para marcar a consulta do médico de família, disseram-me que seria na última terça-feira do mês, o que ia acontecer, e eu fui fazê-lo. Por sua vez, terei que fazer exames e depois mostrar ao médico de família outra vez. Ou seja, logo aí, terei outra vez, seguindo os procedimentos, a não ser que de um toque ao médico de família se poderá ver os exames, de esperar para a última terça-feira do mês a seguir, para depois marcar e provavelmente daí a mais 2 ou 3 semanas ter vaga para o médico de família. E, portanto, andamos aqui num tempo que é um tempo longo, havendo algum tipo de problema, às vezes estas coisas deviam ser mais necessárias. Mas eu também e também falámos aqui, quando as pessoas se queixam a sério de alguma situação, há sempre maneiras de serem direcionados para um serviço, para poderem fazer os exames ou serem vistos de forma diferente. Também dizer que não entendo aqui, o utente falou, não sei se há uma demandada. Sei que, por exemplo, o meu filho tem médico de família, não neste concelho, mas no concelho de Castanheira de Pera, e não temos problemas, mas se calhar por outras circunstâncias. Agora, não entendo é que o problema seja só da Sertã, senão alguma coisa havia de haver de mal com a ULS,
porque no distrito de Leiria provavelmente tem o mesmo problema, aliás, como foi aqui dito. Eventualmente, a questão tanto de Castanheira de Pera como de Figueirão dos Vinhos prende-se com o facto de haver médicos residentes, como, por exemplo, ainda existe na Sertã, mas quando estes se reformarem, vamos cair no mesmo problema agravado, como tem acontecido, como começou a acontecer mais visivelmente em Sernás, a partir do momento em que os médicos residentes se reformaram ou partiram, deixaram de ficar por cá. E, portanto, isso foi visível, porque a partir daí os médicos estavam cá e, portanto, eram médicos residentes, e esse problema não existia. E esse problema está a ser visível, vai ser um problema futuro na Sertã, porque os médicos não são para sempre, e não estamos a ver médicos novos residentes, a não ser que as coisas venham a mudar. Também dizer que muitas vezes se fala do sistema de saúde muito mal, mas nós já passámos muitas vezes por situações em que fomos muito bem tratados a nível de saúde e, portanto, eu tenho só a dizer que a grande confusão que nós dizemos aqui, que falamos muitas vezes nos hospitais da Universidade de Coimbra, que quando foi pelo falecimento do meu sogro, tivemos todas as atenções e mais algumas, desde o momento em que ficou internado até o momento em que faleceu, inclusive de nos ligarem à meia da noite a prepararem-nos porque não estaria bem e que as coisas, se calhar, que nós, eventualmente até mesmo nas visitas, teríamos toda a liberdade para estar junto da pessoa o tempo que entendêssemos que fosse necessário. E, portanto, estas coisas às vezes também nos tocam e nós sabemos que nem tudo é confusão que é falada e muitas vezes somos muito bem servidos. Também estive já em Castelo Branco em algumas situações e em alguns serviços, nomeadamente eu sempre ouvi falar e também já fui intervencionado já há alguns anos, mas a nível de ortopedia em Castelo Branco era muito bom. Eram os serviços que acho que eram melhores do que Coimbra, agora não sei. E, portanto, nem tudo é, às vezes, aquilo que se fala de mal. E eu acho que a culpa disto tudo continua a ser da classe médica, que é muito fechada a nível de números clausos e que devia de haver mais formação, mais médicos, e se calhar hoje não estaríamos a falar de tantas pessoas com falta de médico de família como se fala. Kátia, este é um problema, como ouvimos, a nível nacional. Não seria melhor começarmos todos, ou começando eventualmente pelos autarcas, a criar incentivos ou a criar programas para tentar, como ouvimos aqui, não há problemas eventualmente em Figueirão dos Vinhos ou então em Castanheira de Pera e eventualmente também em Pedrógão Grande, porque ainda há médicos residentes, para tentar fixar ou para tentar impulsionar os nossos jovens a irem para a universidade e depois poderem regressar, nem que fosse apenas para cumprir algum timing da sua vida. Sim, sim. Por acaso trago uma dessas soluções aqui, que seria isentar os médicos e enfermeiros no IRS. Sabemos que a Câmara, à partida, não pode fazer isto, mas que seria uma contrapartida para que estes viessem para o interior. Depois também podíamos, eu sei que antes davam casas, só que isso neste momento acho que não é possível, não é? Temos numa grande dívida pública, portanto não é a melhor altura para andarmos a oferecer casas a toda a gente, neste caso aos bombeiros. Desculpe só interromper. Muitas vezes o que estamos aqui a falar em prestação de serviços médicos num de 24 horas, o que cobram mais do que uma renda de casa de um mês. Portanto, sim. Se tivéssemos que pagar, para além do incentivo de dar casa a um médico residente, nós teríamos, exato. E a saúde em geral, teria a ganhar, porque a prestação de serviços que a ULS e o Estado paga a cada médico para fazer horas extraordinárias, custa imenso dinheiro, muitas vezes até por intermédio de empresas que colocam cá os médicos. Nós temos que pagar à empresa e, por sua vez, é a empresa que paga ao médico. E, portanto, nós teríamos, numa situação dessas, até teríamos a poupar. Uhum. Mas mesmo assim não vai. Pois, o problema é esse. O problema em relação às casas. Sim. Muito recentemente, estamos a falar aqui de São Bom Jardim, estava aí uma médica com uma casa paga junto pela Câmara. Recordo-me que era pela Câmara. A doutora Raquel, estamos a falar e isso não foi impeditivo dela não se ir embora. Exato. Sabemos que muitos dos médicos que nós formamos nas universidades acabam por abandonar o país, não é uma questão de vir para o interior ou não, acabam mesmo por abandonar o país, porque lá fora tem um ordenado muito superior àquele que neste momento nós damos cá. E aquilo que tem acontecido é que vêm médicos de Espanha, de outros países,
para exercer em Portugal. Pronto, é um problema que é recorrente e tem acontecido. E o João Carlos estava aqui a falar, dizer, bem, ganham muito e não sei o quê. Mas mesmo assim não vêm. Exatamente, Ganham muito não vêm. exatamente. Há aqui uma coisa que o Dr. Júlio Ramos disse que passa por aqui de certeza absoluta. A OMS tomar todas as providências para a situação da carência de médicos que seja resolvida. Estamos a falar de Sernás sobre o Jardim e de coisas. Portanto, há aqui questões que levam a que os médicos não concorram às vagas que são postas a concurso e que prefiram ficar como prestadores de serviço. Isso é uma situação que não depende da OLS. É uma situação que depende de outras medidas políticas que se queiram, entretanto, tomar. É uma questão política. Porque eles não concorrem às vagas, a vaga fica lá e depois vêm para cá como prestadores de serviço. Como o João Carlos estava a falar, e eu também sei que isso é verdade, porque os médicos, grande parte deles, são contratados em empresas e mesmo assim, às vezes, não é difícil contratá-los para preencher determinados horários, porque eles têm outras alternativas e não querem vir para aqui. Sim, de facto, é verdade. Só tenho uma coisa a acrescentar. É que, pelo visto, aqui em Sernás, vai haver uma médica que irá ficar de férias, portanto, uma médica substituta. Portanto, só é possível marcar às pessoas consultas depois do Natal. Portanto, é um bocadinho chato. Virem mas pelo menos já... Sim, exato, mas é um bocadinho chato para essas pessoas que tiveram à espera para poder marcar consultas, agora dizer-lhes, espere, afinal a médica substituta vai tirar férias e só depois do Natal é que se pode marcar consultas. É um bocadinho chato e todos nós... É muito desagradável, por acaso, eu também sabia disso, o que é que ela está a dizer, porque agora vêm 2 médicos e uma vai de férias, pronto, ela tem direito às férias, e a OLS também não consegue evitar que isso aconteça, dizem, não, é obrigado, você tem que trabalhar, é obrigado a trabalhar, não. Pronto, é muito desagradável realmente, mas pronto, a pessoa tira férias porque entende tirar, ou porque já tinhas programado há muito tempo e agora vêm para cá, porque eles vêm todos os dias com um carro, creio que com um carro que os vem trazer do ALS, vão e vêm, portanto não ficam cá, e acontece exatamente isso, mas pronto, no mal ou menos. Pelo menos já sabemos que temos, é preciso esperar mais um tempo. E avançamos para aquilo que foi proposto pelo Vítor Cavalheiro e que tem a ver com a época em que estamos inseridos, pelo menos para já o primeiro tema, que tem a ver com a iluminação de Natal e uma vez que estamos em tempo de crise. Eu, como disse, portanto, trouxe este tema, este e os outros dois. Exatamente, depois aproveitou para falar sobre o Jardim da Fonte da Boneca e também e outro espaço de lazer e a entrega, depois ainda o problema ainda da entrega da distribuição postal. Pois, isto é uma coisa muito breve, pronto, são temas que não têm grande substância, mas é assim, sabemos que, aliás, eu creio que o João Carlos Almeida já falou aqui na última vez, a questão da iluminação de Natal. Sabemos que há câmaras que vão fazer, há outras que não vão fazer, há o problema, eu estou a ver isto mais na questão energética, no problema que nós estamos a atravessar, porque, pronto, é mais nessa perspectiva. Não noutra perspectiva, porque se fosse noutra perspectiva a tendência era para iluminar tudo e mais alguma coisa, uma vez que houve a pandemia, não se fez, houve este intervalo todo, não é que as câmaras também andem a darem dinheiro, mas provavelmente até para dar um impulso grande a nível do comércio local, pronto, mas pronto, a tendência, estamos a falar neste problema que nós sabemos que existe, o problema é desta eficiência energética, e há câmaras que provavelmente farão menos, outras já ouvi, outras que não farão e outras que farão o normal, pronto. Já sabemos que isto é uma situação que vai trazer críticas, a nossa Câmara vai fazer, já está a fazer, portanto, já está a fazer a iluminação de Natal, creio que não com a mesma dimensão dos anos anteriores, portanto, com a mesma projeção e ocupando os mesmos espaços. E pronto, isto sei que é natural que as pessoas depois venham a comentar, porque a minha rua tem e a outra não tem, e porque a minha tinha no ano passado e este ano não tem. E foi mais também nesta questão de sensibilização, que provavelmente não será possível fazê-la neste aspecto só. E eu acho muitíssimo bem, acho que nós temos que olhar também para estas situações, não é questão só em si do dinheiro, é a questão deste problema. E também não fazer nada, acho que não concordava, fazer alguma coisa acho que é bom, acho que dá incentivo também ao comércio local, portanto é essas coisas todas, não é? Estamos a falar também, houve aí os períodos todos de pandemia em que não se fez, ou pouco se fez, e esperemos que o que for feito, que seja bem feito e que seja do agrado das pessoas. E a Fonte da Boneca? Aproveitamos e fazíamos já o pleno e depois... Está bem. A Fonte da Boneca é assim, a Fonte da Boneca
É um espaço, foi falado, foi falado lá, e até foi por 2 pessoas do Chega, na altura, lá no público, e bem falado, portanto, é um espaço realmente muito agradável, aquele espaço já teve dinâmica, agora não trato, também estamos a falar nesta época de pandemia, eu quando estava na Filarmónica já lá fui com bandas, já fizemos ali atuações com bandas naquele espaço, já houve lá, em tempos, um festival da canção, que era feito lá pronto, aquele espaço já teve algum dinamismo, e é realmente um espaço bom, pronto, um espaço que foi dito que precisa de ser dinamizado. Aqueles problemas que existem, aquelas manutenções, reparações, isso tem que acontecer e tem que ser feitas. Dinamizar aquele espaço e dinamizar outros espaços, não é? Aquele é um dos que precisa, ou que convém dinamizar. Mas nunca será igual a uma carvalha, como nós sabemos, não é? A carvalha é a carvalha, portanto, onde as pessoas circulam ali, é só quem vai de propósito para um espetáculo. O resto, raramente a gente vê pessoas naquele... Temos outros espaços nobres também que precisam de ser dinamizados, por exemplo, o Jardim da Memória aqui em Samacho. É um espaço também que, se calhar, para além de ter sido mal concebido inicialmente, na minha perspectiva, não é? Também precisa de algum dinamismo, e parece-me que não tem, também não há nada. De vez em quando, no verão, até fazem lá algumas coisas e tal. Mas pronto, estamos a falar em espaços que a Serrada, em frente ao terminal da rodoviária, também é um espaço nobre, um espaço bem conseguido. O João Carlos fica contente quando eu digo isto, não é? Porque foi o PSD que requalificou aquela... E ficou bem, pronto, ficou bem. E agora realmente também não tem aquela vitalidade e aquele dinamismo que eu acho que podia ter e que o espaço tem condições para ter e que merecia ter, na minha perspectiva. Pronto, isto agora também... Mas a Câmara... Tem lá pessoas que devem pensar estas coisas, que têm, melhor do que eu, sabem o que é onde fazer, exatamente para dinamizar esses espaços. E o último tema, que era a distribuição postal, que segundo o deputado se mantém. A distribuição postal. Eu também... Distribuição postal é só para dizer que é um problema que não está resolvido. Eu sei que a Rádio Contestável fala muitas vezes na distribuição. Falou muitas vezes, já aqui discutimos este assunto várias vezes. E eu trouxe-o só para não cair no esquecimento, porque não há dúvida que a distribuição postal é uma coisa que se mantém, portanto, que continuamos a ter problemas. Eu até estive a olhar lá para por exemplo, o jornal A Comarca da Sertã. Tem de trazer lá numa nota a dizer: este jornal saiu no dia tanto, já está... para os CTT, porque nós recebemos 8 dias depois ou 10 dias depois e tal. Eu creio porque ultimamente eu acho que a situação se tem agravado, embora não se tenha falado no assunto, mas a situação se tem agravado. Nós já tivemos aqui o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da Rádio Contestável, que foi acompanhando e bem, e tem dado alguma achega, portanto, na resolução deste problema, mas ele não está totalmente resolvido e, na minha perspectiva e naquilo que eu tenho conhecimento, o João Carlos provavelmente saberá isso melhor do que eu, porque se calhar, com uma empresa que recebe mais correspondência, eu acho que é o que se tem agravado. Eu falo porque ouço as pessoas, porque às vezes no nosso dia-a-dia ouvimos dizer: olha, recebi esta carta, já tinha passado o prazo, recebi o que era antigamente. E nós nunca mais falámos no assunto. Poderão as pessoas pensar que quem não é prejudicado, que está resolvido, mas não está. Eu acho que os CTT continuam a prestar um péssimo serviço às pessoas e espero bem que, com a época que estamos a viver agora, ou que vamos passar a viver do Natal, que esta situação não se agrave e que não seja prejudicial para muita gente, principalmente quem necessita de alguma correspondência, nomeadamente às vezes que falámos aqui também em tempos das reformas e dessas coisas, quem recebe ainda através de vale, que haja aqui alguma ponderação da parte dos CTT, porque não é da parte dos carteiros, porque eles fazem o trabalho deles e mais do que aquilo que deviam fazer. É da parte dos CTT, que está preocupada com o banco, e a distribuição postal para eles é um serviço secundário. João Carlos Almeida, então, rapidamente também uma pincelada sobre estes 3 temas que têm a ver com a iluminação de Natal, as potencialidades de alguns outros locais que não a Carvalho, como a Fonte da Boneca, e também depois para fechar da distribuição postal. Relativamente à iluminação de Natal, eu respeito todas as posições dos municípios, uns por respeito e por sinal daquilo que falámos ultimamente, que é a eficiência energética e a economia, e numa altura em que a guerra na Ucrânia nos faz pensar na questão dos preços da energia, mas também o poupar muitas vezes não é aquela poupança que nós pensamos. Uma coisa é o respeito
pela poupança e por dar um sinal. Outra coisa é, quando dizemos vamos poupar, estamos a pensar também a nível do Conselho, temos a perspectiva económica de, digamos que, ambiente natalício e a importância que tem para os lojistas. E, portanto, se não houver nada, se calhar aquilo que se poupa a nível do município perde-se a nível da economia local. E, portanto, tem que haver algum equilíbrio. Eu não digo que tem que ser em todas as ruas e mais algumas, mas as artérias principais, e não podem levar a mal que seja assim, nomeadamente na Sertã e em Sernás. E ponto final a respeito de tudo isso. Agora, não pode haver um corte respeitava na mesma, se houvesse, é um sinal, mas que é um sinal que muitas vezes vai prejudicar mais muita gente e mais o Conselho do que aquilo que nós possamos pensar. E, portanto, de alguma forma, eu acho que tem que haver da parte do município, do Executivo, um equilíbrio, pensar bem na situação, a estratégia, mas que dê também um sinal para quem passa para Sertã, é época natalícia e que nós também, quando vamos à cidade e aos centros comerciais, há esta dinâmica do Natal e que muitas vezes nos leva também a comprar coisas que nós às vezes nem íamos com ideias de comprar. E, portanto, isso é bom para a economia local e temos que ter algum cuidado e respeitar todos nesta questão. Na Fonte da Boneca, é evidente que aquele espaço que está ali tem qualidade e devia ter uma dinâmica que não tem. Provavelmente ali, o que é visível, passam ali uma ou outra pessoa, não tem nada que puxe e que leva as pessoas a passar por ali, a descer ali as escadas, a não ser que ande ali em passeio e que vá ali um bocadinho de passar pelo jardim. No fundo, em termos de dinâmica, foi em tempos aproveitada para a apresentação na campanha eleitoral do PS, onde foram apresentados os candidatos. É uma maneira de levar as pessoas lá abaixo. Queria também dinâmica. Foi qualificada com esse objetivo. Mas também já dar também aqui alguma visibilidade às margens da Ribeira, que foi uma obra do tempo do PS e que muitas vezes também não tem tido a dinâmica, tirando alguns passeios, algumas corridas, algumas pessoas. Ultimamente têm feito lá o festival passaram para o festival da cerveja. Vamos lá ver, algumas iniciativas que se enquadrem neste espaço e que possam transitar para lá, até porque as pessoas que não vão com a ideia de visitar um local, mas vão por outra razão e depois acabam por conhecer e ficar agradados pelo local e ser visível, porque muitas vezes há ali zonas da Sertã, das margens da Ribeira, que muita gente não conhece, porque não tem a tendência a passar por ali, e houve ali um grande investimento, inclusive um investimento que correu riscos sérios em tempos de cheias, mas que teve manutenção e que tem custos para o nosso Conselho e que acho que devem ser visíveis. Falou-se aqui na Serrada. A Serrada podia ter mais dinâmica, mas uma das coisas que lhe tirou dinâmica é a ponte. A ponte, para mim, já lá devia estar. Não devia estar, não houve tempo, mas já devia estar a ser criada uma alternativa. Não é uma alternativa, é uma solução, seja lá qual for. E anda-se a falar, e é uma das coisas que eu vou criticar, em não uma decisão do Executivo, mas fazer um referendo. Isso eu tenho que criticar porque ou o Executivo tem capacidade de decisão, para isso é que são eleitos e têm poder para decidir, ou então entrar em referendos em coisas de pontes mínimas, de atravessar uma ribeira. Nós temos é que saber, de facto, neste caso, ler o Conselho, também pedimos ajuda para ler o Conselho. E, portanto, esta dinâmica, só para dizer que nós queremos referendo para ver se é preciso a ponte. Pagamos para podermos conseguir comunicar melhor o Conselho. Ora, eu acho que não é preciso nenhum especialista para nós termos a percepção de que a dinâmica da Serrada é outra se tivermos uma ponte como nós tínhamos lá, seja de madeira, seja metálica, seja de arames. Mas já lá teve a ponte no tempo do PSD e aquilo no dinamismo era zero. É preciso também. Estamos a falar dinâmicas e interligações de margens. A dinâmica muda completamente se nós tivermos eventos que consigamos estar de um lado e estar do outro. E nós sabíamos a dinâmica quando havia o Festival do Maranhão, a quantidade de gente que atravessava para lá e para cá. Essa dinâmica acabou nesta altura. Não há. Pelo menos essa dinâmica de passagem acabou. E, portanto, eu acho que não devia haver aqui necessidade de qualquer tipo de consulta popular. Isto é óbvio, mas assim o Executivo o entenda, eu lá hei de criticar a indevida altura. E a distribuição postal, é evidente que
não é tão falada neste momento, mas continua a ser o problema. Há dias que não se recebe correspondência. Não é que me faça, para mim, pessoalmente me faça a diferença ser um dia ou ser o outro. Para algumas situações poderá ser-lo. Mas que há dias que não há correspondência e que há dias que temos a caixa cheia de cartas. E, portanto, isso não é normal de um dia de distribuição. Portanto, isso é a acumulação de correspondência. E isso continua a acontecer e é visível, principalmente em algumas zonas do Conselho. Noutras, talvez nem tanto, mas é evidente que isto é o problema de sempre, é a falta de pessoal para o trabalho que há para fazer. Os profissionais fazem o seu trabalho e bem, na medida do possível. A partir daí não podem fazer mais do que aquilo que é humanamente. Cátia, também uma opinião a estes 3 assuntos. Relativamente à iluminação de Natal, aquilo que nós temos visto nos anos anteriores é que já toda ela, em princípio, deve ser LED. Acredito que assim o seja. Uma das coisas que neste caso se pode fazer é reduzir o tempo, o horário, ou seja, durante os fins de semana desligarmos as luzes às 2 da manhã, durante a semana desligarmos às 23, tentarmos reduzir o horário para que não esteja tanto tempo ligado. Tirar as luzes de Natal acho que não faz sentido porque é uma época festiva, é nostálgica e mágica e acaba por apagar a tristeza, acaba por ser uma tristeza tirar as luzes e o encanto que é o Natal. Aliás, ainda ia mais longe e sugeria criarmos um mercado de Natal, como se tem visto em muitas outras cidades e outros concelhos. E como o João Carlos Almeida estava a dizer, muitas pessoas acabam por vir à Sertã só por ver a magia das luzes, para ver quais é que são as iluminações que este ano a Sertã tem, e acabam por ir às lojas, ao comércio local, e acabam por investir, e acaba sempre por haver ali uma dinamização. Relativamente à Fonte da Boneca, acho que faz todo o sentido o espaço ser dinamizado, mas temos que ter noção que o espaço também é reduzido. Portanto, aquilo que eu à partida proponho seria um belo espaço de apoio à Biblioteca Municipal, em eventos e também exposições. Relativamente à ponte que foi falada, muitas vezes nós andamos na rua e temos noção disso, as pessoas questionam-se muito, mas aqui não havia uma ponte de madeira, fazia falta aqui a ponte acabou por ser um cartão de visita da Sertã. Toda a gente que vem à Sertã vem com a expectativa de encontrar a ponte. Tem que ser isso, tem que ser um assunto resolvido o mais depressa possível para que não cria este vazio. Sim, este vazio e a surpresa nas pessoas quando cá chegam. Relativamente ao CTT, a partir de uma empresa privada não podemos fazer grande coisa. A única coisa que cabe ao Presidente da Câmara, neste caso, é fazer um bocadinho de pressão no CTT e os próprios CTT tentarem encontrar ali uma melhor coordenação e mais meios humanos para dar uma resposta a todo o Conselho. Eu só queria nota sobre a intervenção da Cátia, dizer que na questão da iluminação é positivo nós termos mais dias de iluminação e menos horas. Portanto, não vale a pena, a partir de determinada altura da noite, manter a iluminação toda a noite para alguns que passam por ali. Não faz sentido. A partir do momento em que não haja comércio a partir das 11 horas, por exemplo, meia-noite, desligar a iluminação. E ligar quando se torna escuro, digamos, no final do dia, e ter ali menos tempo e mais dias. Mas também não esquecermos que a dinâmica económica da Sertã em relação aos concelhos vizinhos não tem nada a ver. Ou seja, os concelhos vizinhos afluem, as pessoas dos concelhos vizinhos afluem à Sertã porque têm serviços, porque têm médias e grandes superfícies, têm comércio que não têm lá. E, portanto, muitos optam por vir à Sertã e não ir a Coimbra ou ir a Castelo Branco. Sim, até me arrisco a dizer que a Sertã acaba por ser um concelho que está à frente de todos os outros, porque nós... É inevitável. Portanto, os próprios investidores escolhem a Sertã por alguma razão, porque não só a pensar, o continente não veio para a Sertã a pensar só nos residentes da Sertã. Fazem estudos de mercado e sabem quem está à volta, qual o potencial cliente que vem à Sertã. E nós todos sabemos que as pessoas de Castanheira de Pera e de Figueiró dos Vinhos, de Dragão Grande, Vila de Rei, Oleiros, Provençal, afluem à Sertã. E, portanto, chegar à Sertã numa época destas, acho que tem que haver algum cuidado, não só de iluminação, mas até, diria, música ambiente, que muitas vezes se ouve nas ruas e que dá algum bem-estar a quem nos visita.
Vítor Cavalheiro, então avançamos para as notas positivas e notas negativas. Então, notas positivas. A Sandra Rodrigues volta a trazer medalhas para casa. Empadas de javali é o melhor dos melhores e as empadas de frango recebem medalha de ouro. É sempre um orgulho para nós, como sertaginenses, como vermos premiados os produtos do nosso concelho. E neste caso a Sandra é uma pessoa que já nos habitua também a produtos de excelente qualidade, como sabemos, porque não é a primeira vez que ela ganha estas medalhas. E, portanto, tem grande mérito, que deve ser reconhecido por nós e daí, todos os anos, a empresa arrecada estas medalhas nos concursos nacionais e nos produtos tradicionais. Portanto, parabéns à Sandra e ao Samuel Rodrigues pelo contributo que têm dado na divulgação do que há de bom no nosso concelho e na nossa gastronomia. Como nota positiva, destacar ainda a parceria entre o Destacamento Territorial da Sertã, da GNR e a União de Freguesias de São Nascidos de Peral e Palhais, numa ação de sensibilização aos idosos sobre furtos e burlas que vai ter lugar amanhã, dia 28. A informação é sempre muito importante, claro, como sabemos, porque por vezes somos tentados por pessoas que circulam, que acabam por ser, depois acabamos por saber que são pessoas burlões que circulam por aí. E com esta onda de assaltos, que já falámos aqui há tempos, foi até há relativamente pouco tempo que trouxe este tema, com esta onda de assaltos, acho que é um assunto pertinente e eu acho que é muito importante realmente, e parabéns também, quer à União de Freguesias, à Presidente que teve essa ideia, e também à colaboração da GNR, porque também está preocupada com a segurança das pessoas. Depois, uma nota assim muito superficial também, Grupo Coral do Sertanice continua o ciclo de concertos. Esteve aqui em São Nastos de Jardim há relativamente pouco tempo, fez aí um concerto que eu acho que foi um bom concerto, portanto, agradável, boa música. Vão estar também, ou estarão hoje na Igreja Matriz do Castelo, e continuam a sua degradação, portanto, isto também, às vezes, lembrar também, porque são grupos que são pouco recordados, pouco lembrados, e a Filarmónica é muito lembrada, outros grupos, e este grupo coral também tem o seu valor, tem pessoas também dedicadas e que se empenham, portanto, e dar-lhes os parabéns pelo trabalho que têm feito. Depois, a última nota negativa, levaram o cofre da Igreja Matriz e perto de 6 mil euros. Portanto, é uma nota negativa. Em que aspecto? Eu no mês passado trouxe aqui à discussão esta onda de assaltos, que, como já tinha dito, que ultimamente se tem verificado e até colocava a hipótese se era insegurança ou se era vandalismo. Tivemos aqui a discutir esse assunto. Infelizmente a situação parece não estar estancada, porque vemos agora este caso aqui, é um assalto com características diferentes das outras, um assalto em que realmente estamos a falar de muito dinheiro, portanto, não vou comentar o caso em si, não é para isso, é apenas mais um assalto, mas dá para perceber que todos teremos de estar muito atentos e prevenidos e que temos que acautelar determinadas situações. 6 mil euros num cofre, se calhar é dinheiro a mais, digo eu. É uma tentação também, porque as pessoas agora provavelmente ficam tentadas para outras coisas. Eu não vou aqui também falar nos comentários que nós vimos nas redes sociais, eles também são muitos, mas cada um diz uma coisa, outro diz outra. Pronto, e não isto é mais um alerta também. Muito bem, então João Carlos Almeida também, as suas positivas e negativas. Ora, como eu estava aqui para escolher algumas notas, vou já escolher aquela já foi dita pelo Vítor Cavalheiro, foi das empadas que ganharam a melhor de sempre e o ouro, portanto até vou já passar à frente. Eu vou aproveitar para dar aqui uma outra que já falei aqui também e vou continuar a falar. Eu sei que o PSD não fez, mas eu sempre defendi e vou exigir o orçamento participativo. Estou a dizer isto porque, pela notícia da Condestable, ao nível Oleiros, saiu os resultados do orçamento participativo, projetos muito, muito bons, muito, digamos que, propostos por jovens e que são positivos e que eu quero ver implementado na Sertã. Inclusive, porque estamos aqui a falar de um projeto que foi pedalar sem esforço, outra caixa fluvial na zona do Zezo e na zona de lazer do Sobral. Mas atenção, esta questão do pedalar sem esforço, eu estou a pensar na solução dos jovens podem propor uma solução para a mobilidade no concelho, a nível seja de trotinetes, bicicletas, um programa que as pessoas possam
não temos autocarros locais, não temos transportes a nível interno dentro da Sertã, mas se tivermos uma solução que possamos ir do cimo da vila de baixo acima, andar aqui 500 metros, 1 quilómetro dentro da vila, com transportes que sejam um programa definido de forma a que seja possível fazer digamos que as pessoas usarem uma bicicleta, uma trotinete que esteja por aí. São ideias jovens que eu acho que nós estamos a perder por não termos um orçamento participativo e muitas vezes também não temos esta ideia a sair dos executivos, esta questão da mobilidade interna, facilitar esta mobilidade. Depois, uma nota positiva para o Conselho, mas aqui é uma mista positiva porque é uma boa ideia e negativa porque nós continuamos a olhar para o lado e nada se passa. O Conselho de Figueiró dos Vinhos tem 14 condomínios de aldeia, 14 aldeias que estão contempladas com projetos cofinanciados pelo PRR de 482 mil euros pagos na totalidade para combate aos incêndios, onde se pode executar um conjunto de intervenções, desde o controle da vegetação invasiva, como invasora, como colocar espécies de autóctones e outras. E, portanto, isto tudo pago pelos uma candidatura do PRR. Na Sertã, o que é que se passa? Não, nada. Negativa, foi falado também na sessão de Câmara sobre uma determinada faixa de gestão de combustível que foi a Barreiro. E se calhar, assim, eu não sei, foi um deputado do PSD que levantou o problema, porque é que foi a Barreiro e não se deixou espécies de autóctones que possam estar por ali? Porque é que medronheiros, por exemplo, se existissem, outras árvores, e porque é que não ficaram? Foi a Barreiro. E outra coisa, se é a Barreiro, porque é que não fazem, de uma vez por todas, bem feito, que é chegar com uma máquina, arrancar as cepas dos eucaliptos, porque não vale a pena estar a cortar hoje, porque daqui a 2 meses está pior do que o que estava antes. E é mais outro tanto de trabalho para fazer E, portanto, se é a Barreiro, que faça o trabalho como deve ser. É negativo o tipo de trabalho a fazer tal como está. E, para acabar, a JSD propôs aqui uma data de situações que podiam ser integradas, de facto, no Orçamento de Estado, como diz a notícia da Rádio Contestável, e que nós só podemos, assim, só não dá razão, quem não, nós temos que dar, só quem não vê, a melhoria da rede móvel nos territórios do interior. Nós todos debatemos com isso. Aliás, Proença está, e eu trouxe aqui uma nota positiva a respeito do investimento particular de Proença. Nós vamos de Sernás para a Sertã, interrompemos o telefonema 2, 3 vezes por falta de rede. Eu estou na rua Cândido dos Reis, tenho que virar à janela do meu escritório para falar ao telemóvel. Isto é inadmissível. Quanto mais quererem coworking e virem pessoas trabalhar à distância para aldeias onde nem sequer têm mínima hipótese de comunicar. E, portanto, a reestruturação da Estrada Nacional 238, não vale a pena batalhar. A reestruturação da ISA 8, o trânsito que tem e aquelas saídas sem margem de aceleramento, não faz sentido com o trânsito que está a ter. Redução das portagens da A23, que a senhora deputada Ana Brunhosa prometeu e que não cumpriu. Reforço nacional do Serviço Nacional de Saúde, reforçar tribunais, energias renováveis, construção de barragem do Albito, já são outras situações. Reforma florestal, que estão falada, mas nunca se vê. Benefícios fiscais para os jovens no interior, educação e aumentar o financiamento das universidades. Mas, essencialmente, aquelas que nos dizem diretamente respeito no interior, eu acho que mereciam mesmo estar no Orçamento de Estado. Cátia Pinto, também notas positivas e notas negativas. Bem, eu não posso riscar as minhas notas porque senão fico sem nenhuma. Mas também quero dar os parabéns à Dona Sandra Rodrigues por mais um prémio de Orgânicas às Empadas, dignificando assim o Conselho. Dar também os parabéns pela dinamização feita no mercado municipal com a Feira de Velharias. Dar também os meus parabéns à Câmara Municipal de Oleiros por terem feito um orçamento participativo jovem. Faz com que a população participe numa discussão e daquilo que se necessita para o Conselho. Pontos negativos, o passadiço da Avenida Gonçalves Rodrigues Caldeira, que se encontra em degradação, e se não tivermos uma atitude imediata, pode vir a causar grandes dissabores. E também a falta de limpeza e manutenção nas entradas dos centros de saúde. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Prova dos 9. De hoje a 15 dias voltamos de novo a cruzar-nos com as linhas da atualidade.